quanto tempo? Vou colocar aqui o tema da live de hoje, reflexão e vida prática. Voltamos, hein? Voltamos. Vou chamar de picos e vales? Por que isso? Em suma, vamos que vamos. Ah, ela aí. Deus, fixa comentário. Ai, quanto tempo. Esperar o pessoal chegar. Foguinho, né? Ah, você. Carol Muratian, colocando fogo na gente até quando a gente tá se restabelecendo. Ai, meu Deus. Quanto tempo que a gente não entra aqui pra conversar, pra fazer essa live aqui, dobrando essa roupa. Teve muita roupa pra dobrar esse tempo, viu, gente? Só não teve eu aqui mesmo botando a cara fazendo isso. Que faz parte também, né? Esse negócio de digerir as coisas tudo. Se não for pra casa, ela nem vem. Não, mas isso aí é coisa do mapa astral, né? Amanda Valéria corre aqui. Isso é praticamente a coisa do mapa astral. Não tem muito o que falar, não. Mas teve muita roupa assim pra dobrar, gente, nesse meio tempo. Se por um acaso, adendos, avisos que eu falei do bônus. Se por um acaso houver uma crisezinha de tosse, um pouquinho aí de fungadinha de nariz, vocês já sabem, né, gente? Há 2 dias atrás eu tava ali que eu não tava me aguentando de pé, tá? Foi complicada essa gripe aí. Mas enfim, teve muita roupa pra dobrar nesse tempo aí que eu fiquei sem fazer essa live com vocês. Teve processo pra caramba pra digerir. Teve sim. E é isso, né? Então, Bert tem uma frase que fala que quem está em harmonia tem necessidade de se recolher. E isso é um movimento muito sábio, né? Porque às vezes a vida sacode a gente de uma forma, né? Ou vem aquelas ondas assim, não sei se vocês já experienciaram isso na vida de vocês, que vem uma onda atrás da outra, assim. Aí você tá se recuperando de uma, vem outra. Aí você tá se recuperando de uma, vem outra. E às vezes a gente precisa de um recolhimento para entender e se centrar e falar, uou, peraí, o que tá acontecendo? Quem sou eu no meio disso tudo? Então, eu quis trazer muito isso para vocês hoje, desses picos e vales e os processos que isso implica, né? Tudo que isso implica, porque é preciso falar também, porque é muito fácil ficar no lugar do pico, né? No pico tá tudo ótimo, no pico a gente surfa, no pico a gente se deleita, no pico é tudo muito tranquilo. E na hora que vem o vale? Porque ele vem, gente, a vida é integral. E a vida acontece de forma tão integral que uma área não respeita a outra. Então, se, por exemplo, você está com uma dificuldade financeira, nada impede que a parte do relacionamento vá piar também. Ou então que lá na parte profissional você não tenha alguma questãozinha que vai precisar ser resolvida, porque a vida é integral e ela acontece de forma integral. Então a gente precisa sair dessa ilusão de achar que a gente resolve as coisas em caixinhas, porque não acontece. Veja, eu já tentei fazer isso várias vezes. Então, a gente precisa olhar, né? Porque existe a roda da vida. Não sei se vocês já viram falar sobre a roda da vida, que é uma ferramenta do coaching, que a gente dá uma nota para cada área da nossa vida e vê de uma forma geral como é que tá cada área ali e tudo mais. E você tenta equalizar para que essa roda de fato gire. É uma expectativa infantil que vai achar que tá tudo 100% sempre, porque não tá, né, gente? Porque assim, o perfeito já morreu, canta pra subir, né? Então não é esse lugar, é esse lugar de olhar a vida com os olhos muito atentos, muito reais, amigos aí da realidade, né? E o que significa ser amigo da realidade? É olhar como é que a vida se apresenta hoje, como é que a sua vida se apresenta hoje. Tá com alguma questão de relacionamento com dificuldade? Tá, essa é a realidade hoje. Tudo bem? Sim. E o que eu posso fazer a partir desse sim, dessa aceitação dessa realidade,
para fazer alguma coisa, algum movimento diferente que me leve para um lugar aí de mais tranquilidade, de mais satisfação. Então, a beleza de se olhar para tudo isso, né, dessa forma, não tô falando que é fácil, porque não é, né, principalmente quando a gente tá acostumado com o padrão. E eu venho aqui falar para vocês de um lugar muito humilde, de quem ainda assim, em alguns lugares, né, algumas áreas da vida, está fazendo um movimento de sair do padrão. Porque veja, quanto tempo que vocês, de repente, estão tendo acesso ao que eu tô colocando aqui no meu Instagram pessoal, que eu tô abrindo alguns temas, é desde fevereiro, né? Um pouquinho antes, talvez. Mas quanto tempo a gente não vive um padrão? Quanto tempo a gente não vive negando a realidade, achando, né, fantasiando que a vida é essa utopia de tem que estar tudo 100% sempre para eu conseguir chegar nesse lugar de conseguir olhar para minha carreira de uma forma muito presente. Não, tem que estar tudo 100% para eu conseguir fazer tal coisa. Isso nunca vai acontecer. Porque a vida pede esse movimento, essa fluidez e essa inteireza. Então, quem somos nós quando passamos pelos vales, né? Porque pelo pico todo mundo sabe passar, minha gente. Pelo pico é facinho, pelo pico é delícia, né? Pelo pico é uma delícia. Então, vamos começar a dobrar roupa aqui. Não tem muita roupa hoje, mas... E aí eu quis trazer essa reflexão pra vocês, que as últimas semanas pra mim aqui também foi uma onda atrás da outra, né? Eu compartilhei com vocês que estava fazendo o processo de transição de quarto da Lorena, né? Pro quarto dela. Quase 30 dias sem dormir. Eu e ela. Porque ambas, né, estavam ali descansando de 2 a 4 horas por noite. E, gente, não recomendo. Porque você começa a ver todos, assim, tudo realmente fica muito bagunçado. Porque o mínimo que a gente precisa realmente é dormir, né? Isso é necessidade básica. Ali na pirâmide de Maslow, né? Não sei se vocês já viram isso, né? A pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades humanas. Então, as necessidades fisiológicas é o que nos levam nesse lugar aí, no mínimo de homeostase, né? De equilíbrio. Então, não recomendo esse negócio de ficar sem dormir. E eu fiquei sem dormir por um tempo, né? Eu e ela. Foi o caos, não recomendo. Aí, outra coisa começa a desandar, aí o trabalho começa a puxar, não consegue olhar direito, não consegue estar onde está, né? Por exemplo, não conseguia estar 100% por conta do cansaço do trabalho atual, não conseguia olhar direito para onde eu precisava olhar para a questão da constelação, né? Muitas vezes até de fazer conteúdo, vocês viram até que eu fiquei muito quieta. Então, garantir aí o mínimo do que o nosso humano pede, e nada mais humano do que descansar, do que dormir, do que comer, do que, enfim, mínimo do mínimo mesmo, pra dar sequência na vida, né? Então, vocês viram que eu fiquei um pouco mais quieta aí. Enfim, moral da história. Demos um pause nessa questão da Lorena ir pro quarto dela, porque ainda não é momento. E pelo menos agora a gente dorme. E é bom demais dormir, gente, recomendo. Então, esse foi um exercício que eu fui chamada a fazer, né? Porque, vejam, a gente ganha consciência sobre várias coisas. E ter consciência sobre as coisas, ter consciência sobre processos, ter consciência sobre o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, não nos leva para um lugar de que a gente não vai sentir o desconforto, que vai ser menos difícil. E às vezes, não vou falar isso, mas enfim, às vezes ter a consciência cognitiva aqui, aquela só racional, de que você está passando por um processo, você entende todas as etapas do processo. Então, por exemplo, vamos falar sobre inteligência emocional. Você sabe o que você, né, precisa ter aí para manter uma inteligência emocional. Então, eu preciso reconhecer o que eu sinto, validar o que eu sinto e daí, a partir daí, fazer uma gestão sobre o meu sentimento, porque ninguém controla, tá? Emoção ninguém controla. Então, fazer uma gestão das emoções para que essas emoções elas atuem de forma mais positiva possível e tenham ações práticas positivas como um todo.
eu saber o passo a passo do que é uma inteligência emocional na hora que o circo pega fogo, que a gente não tá dormindo, que vem 2, 3 processos em cima, né, na vida pra você olhar, né? Vai fazer com que eu seja assim? Não. Pode ser que eu perca a cabeça. Eu sei cognitivamente um monte de coisa, mas na hora de botar em prática, se eu não estou minimamente centrada, atenta, eu vou agir no padrão. Porque quanto tempo eu fiquei no padrão? Quanto tempo vocês vivem um padrão antes de procurar aí um lugar, um caminho de autoconhecimento, um fazer diferente? Então, vejam, é uma atenção e é um esforço contínuo. E vai ter tropeço. E vai ter uma hora que você vai falar, caraca, meu, caí de novo nesse negócio, caiu, levanta. Caiu, levanta. Porque é a vida inerente, é a vida humana, gente. O que é a diferença? Ah, então tá, então você tá falando que você tem consciência, você ainda vai cair num padrão, então pra que eu vou ter consciência? Você vai ter consciência porque por mais que você caia, se você tem a consciência, você levanta muito mais rápido. Então, cara, perdi a cabeça. Sei emocionalmente sei sobre inteligência emocional, sei todos os processos, ainda assim perdi a cabeça. Caraca, vou ficar nisso, vou ficar remoendo nisso? Não. O que é a ação que eu preciso fazer após isso para ficar aí na integridade do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo e do que eu faço? Que já falei pra vocês, né, gente? Integridade pra mim aqui é valor principal. Jamais vou falar pra vocês algo aqui em que eu não esteja ou vivendo o processo ou já não passei pelo processo ou que eu não acredite, que não tem efeito. Não, aqui pode ter certeza que vocês não vão ver nada sobre isso. Então, o que vai acontecer? A diferença é, eu vou sair do padrão mais rápido. Por quê? Porque eu tenho a consciência. Então, vocês percebem? Ter consciência não vai livrar você dos processos nenhum. Você saber de alguma fidelidade que você tem aí com os teus antepassados, né, de alguma questão, alguma lealdade sistêmica, não vai impedir que o sintoma se apresente. Ele vai se apresentar, só que porque você conhece, você sabe, você entendeu de onde vem aquilo, você já olha aquilo e fala, opa, peraí, eu já sei de onde isso vem. E você faz um caminho consciente também de fazer diferente. Então, isso exige que a gente esteja numa presença. Isso exige que a gente esteja atento. Atento à realidade, dizendo sim à realidade. Então, por exemplo, que eu tava falando pra vocês, né? Que foram semanas aí bem complicadas, que eu até fiquei mais quieta. Precisa de um centramento, às vezes, pra conseguir passar. Porque, veja, é uma responsabilidade imensa quando a gente abre uma live aqui, quando a gente troca alguma coisa, né? Eu venho aqui falar pra vocês de um lugar que eu já passei, ou de um lugar que eu estou passando. Falei que hoje a roupa ia ser pouca, porque é mais sobre a troca que a gente tem pra fazer aqui. A roupa hoje nem era tanta coisa. Mas, então, quem somos nós quando passamos pelos vales, né? Quem somos nós quando a vida pede que no meio de tanto turbilhão a gente ache um lugar de centramento interno? Quem somos nós quando a gente olha pra dor, vivencia uma dor? Porque eu trouxe pra vocês, né, pra gente falar sobre o paralelo entre dor e sofrimento. A dor, quando a gente fala a dor ela é inerente. Bate aí o teu dedinho na quina do sofá. Aquilo é dor, né? Dor. Agora, o sofrimento você vai ficar por dias falando, bati o dedinho na quina do sofá. Poxa vida, por que eu fui bater o dedinho na quina do sofá? Poxa, eu podia não ter batido o dedinho na quina do sofá. Então, o sofrimento, ele é muito... Eu usei um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas eu acho que aí dá pra entender. A dor a gente vive de olhos muito abertos com todo o nosso ser, né? Então, e é legal, assim, até para trazer um paralelo para vocês em questão da neurociências, que a dor emocional, ela é sentida sim fisicamente. Tanto que existem estudos que dizem que se uma pessoa ela está de coração partido porque ela teve um término de um relacionamento e ela toma um remedinho ali, uma dipirona, um paracetamol, a dor dela diminui. Porque a dor emocional ativa os mesmos mecanismos no cérebro da dor física.
Então, pra vocês verem como quando alguém fala que tá doendo muito, ou passou por um término, perdeu alguém, qualquer coisa que traga uma dor, perdeu um emprego, qualquer coisa, gente. Porque dor é individual, cada um sabe onde dói, cada um sabe sobre sua dor e cada um sabe onde dói. Quando alguém fala que isso tá doendo muito mesmo. E tá doendo pra real mesmo, na pele, na carne, né, em todas as estruturas. Porque já temos estudos aí da neurociências para embasar isso. E aí, o que é ser emocionalmente inteligente perante a dor? Reconhecer essa dor, validar essa dor, dizer sim para essa dor. Não. O mais sábio, o mais íntegro, o mais inteligente que eu tenho agora é dizer sim para essa dor. Sim, o relacionamento acabou. Sim, eu não estou mais naquele emprego. Sim, a realidade é essa. Sim, tá doendo muito. Sim, tá difícil. Ah, mas então é sim e fica por isso mesmo? Não, é sim. E aí, Garriga, né, Juan Garriga, que eu fui fazer o workshop com ele, junto com maravilhosas consteladoras, né, a Débora, a Luísa, a Carol, a Di. Fomos lá fazer o workshop com ele. E ele traz uma passagem que sabedoria é saber aderir à realidade com tudo que ela traz. Né? Então, o que é aderir à realidade? Realmente abrir o olho e falar, cara, deixa eu mapear aqui minha vida. O que hoje tem aqui no meu trabalho? Como é que tá a minha vida financeira? Como é que tá a minha área emocional? Como é que tá a minha área profissional? Como é que tá tudo isso? E diz sim para cada uma dessas fases. Ah, não tô gostando de como se apresenta. Tudo bem. Sim, ainda sim. Por quê? É a realidade como ela é. O sofrimento vem, e aí a dor, o sofrimento paralelo, dor, sofrimento. A dor você vive ela nesse lugar, de realidade. Estou sentindo. E o mais sábio, quando a dor se apresenta, gente, é sentir. Por quê? Porque aí ela vem, você sente, é um processo, você vem, você sente, e uma hora ela encontra um lugar dentro de você e ela passa. Sabe pegar, quando você, né, areia com aquário com areia, e você mexe? E fica tudo aquilo remexido, naquela hora você não consegue entender nada, você não sente nada tá claro. E aí você só permite que aquilo se acalme, que aquilo acende, que aquilo se acalme, que o tempo passe. E se chora, e vai ter dia de chão de cozinha, que a gente fala chão de cozinha é aquele dia que você tá jogada na BR, sabe? Vai ter dia de jogada na BR, vai ter, faz parte. Se joga na BR, aquele 2 dias, sente. Esteja inteira dizendo sim para aquela dor. Que depois você vai ver que uma hora que essa dor tem lugar, que essa emoção tem lugar, porque a emoção é inerente à vida humana, você vai ver que isso vai se acomodar dentro de você mais rápido. Porque acontece com a maioria das pessoas, e aqui eu me coloco no lugar de quem fazia muito isso. Passa por um processo dolorido, por um término, por um rompimento, por uma perda de emprego, ou por o que for. Passa por esse lugar, nega, ou então fala, não, tá bom, terminou? Não vou sofrer por isso. E aí se distrai com tudo que tem possível. E vai pra um canto, e vai pro outro, e faz isso, e faz aquilo, faz... Tá começando a sentir, quer chorar e fala, não vou fazer isso, é fraqueza. Se eu sentir é fraqueza. Quem aqui me conta que já não falou que sentir é fraqueza? Não vou não. Sou foda, não vou sentir, não vou chorar. Quem nunca? Quem falar pra mim que nunca tá mentindo. Porque aqui a maioria, aqui eu vou falar mais no feminino, porque somos maioria dessas mulheres fortes, que são mulheres maravilhas, que não podem se abrir aos sentimentos, que sou muito foda, não preciso de ninguém, é isso aí. Então, por muito tempo a gente blinda o sentir, exatamente. Por quê? Às vezes é mais fácil viver uma vida rejeitando, né, em negação, do que parar e falar, cara, eu vou sentir esse desconforto. Eu vou sentir essa dor, vou sentir mesmo. Porque uma hora ela vai passar. E aí eu convido vocês a fazerem esse teste um próximo desafio que a vida trouxer, sentir o desconforto e procurar achar um lugar dentro de vocês para esse desconforto. Nesse lugar tão integral, tão íntegro, né? Desse sentimento. Para quê? Para que a dor não vire sofrimento. Porque quando você nega a dor, ela vira
Sofrimento. Exato, Gra. E não tem como, porque viver é vulnerável. Já parou pra pensar? Viver é vulnerável. Nós estamos a gente achar que a gente não é vulnerável é uma ilusão. Nós somos vulneráveis. A gente pode sair na rua, que pode vulnerável a vida em si. Hoje dá uma piscadinha, dá um piripaque, acabou, já era. Então nós somos vulneráveis. E expor os nossos sentimentos, né? Não a torto é a direito assim, pra qualquer um, sabe? Existe um espaço, um círculo de pessoas, e a gente vai chegar nisso, em que é seguro. Mas estamos nessa vida para expormos a ela, a tudo que ela tem para nos dar, né? Então, afetar e sermos afetados por essa vida. Para que quando, nos momentos bons, que a gente possa aproveitar isso integralmente. Porque a gente agora, quando a gente tem medo da vulnerabilidade, quando a gente não se permite, a gente fica agorando até a nossa própria felicidade. Então, tá no pico, tá gostoso, tá num relacionamento massa, tá dinheiro entrando, tá não sei o que. Fala, caraca, vai dar merda. Uma hora vai acontecer alguma coisa aqui que vai... Entende? Então, a vulnerabilidade, quando a gente não aceita, ela, na hora que tá ruim, a gente não aceita que tá passando por uma dor, e na hora que tá bom, a gente fica agorando a felicidade. Então, de qualquer jeito, não ajuda. E é um exercício mesmo. E eu falo pra você, Gra, de um lugar que eu sempre tive. Eu falo, agora eu verbalizo. O que acontece? Como eu sei que é uma dificuldade também pra mim, é um exercício pra mim, eu verbalizo. Olha, eu estou num exercício de vulnerabilidade de falar isso. Ou eu falo isso, ou eu assumo esse sentimento, ou eu faço assumindo o quanto eu estou me sentindo vulnerável. E tá tudo bem, porque faz parte do jogo. Pra viver uma vida integral com significado de olhos bem abertos. Então, quando a gente não passa por esse processo, aí a gente entra em sofrimento. A gente nega o que a gente sente, a gente nega a realidade. E como já dizia a Bert, né? Às vezes, sofrer é mais fácil do que agir. Porque no sofrimento, a gente prolonga algo, a gente conta historinha. Então, a gente fica ali contando historinha pra... que nem o exemplo do bater o dedinho, né? Poxa vida, bati o dedinho, podia não ter prestado atenção, né? Podia ter prestado atenção no sofá e não ter batido o dedinho. Poxa vida, pra que eu fui bater o dedinho? Mas podia ter alguém me avisado que tinha que bater o dedinho. Então você fica criando historinhas pra uma coisa que só é fato de realidade. Quanto mais sábio é dizer sim pra realidade como ela se apresenta, sentir a emoção que vem e fazer um gerenciamento dessa emoção. Porque... quem fala que, controla o sentimento, controla, não. Sentimento a gente não controla, emoção a gente não controla. Toda emoção que a gente sente, ela tem uma função de sobrevivência. Ela tem uma função no nosso organismo. Então, e quando as coisas ficam, né, gente, a gente faz a gestão emocional do que a gente tá sentindo, então a gente reconhece o que sente, faz a validação do sentimento, se permite, né, ser inundado por aquela emoção, ser inundado por aquele sentimento, e a partir daí você começa a fazer gestão. Tá, deitei no chão da cozinha ontem, chorei até desidratar, agora eu tô sentindo que eu consigo levantar aqui e fazer alguma coisa diferente. Não é sobre ficar. Você tá falando, então você quer que é pra chorar mesmo? Cara, quando é pico de dor é pra chorar mesmo. Não tem... quando a gente perde alguém importante na nossa vida, não existe você tem que ser forte. Você precisa chorar mesmo. Agora é a hora de ser vulnerável. Agora é a hora de sentir. Não existe isso. É falácia, gente. Tem que ser forte o tempo todo. Nós somos humanos. A gente esquece o quanto a gente é humano. Eu coloco eu aqui, tá? 3 semanas atrás eu fui lembrada que antes de qualquer outra coisa eu sou humana. O que um humano de vocês pede hoje? Com toda a consciência que eu sei que você já tem em partes. O que um humano de vocês está pedindo? Porque ele grita mais alto do que qualquer outra coisa às vezes. E aí nesse lugarzinho aí que a gente começa, né, a fazer o processo da dor, a gente entra no campo de nutrição. Porque quem é que nutre vocês? Quais são as amizades? Quais são as pessoas, os grupos, os assuntos que nutrem vocês?
que faz dar aquele quentinho e você fala, nossa, tá complicado, mas com essa pessoa do lado, com esse grupo, com esse assunto, com esse estudo, eu consigo dar uma acalmada no que eu tô sentindo e caminhar um passinho, um passinho, um passinho, um passinho pro mais, um passinho, um passinho, um passinho para onde eu quero ir. Entende? Então, assim, a gente vive a dor, a gente sente o que a gente tem que sentir, a gente diz sim, né? Mas a gente olha pro mais. Então, não fica só naquilo, a gente olha pro mais. Então, quem tá do lado que pode nutrir? Quem são as pessoas que verdadeiramente olham para o mais junto com você, ou que querem você verdadeiramente bem, sabe? E assim, vocês lembrarem que antes de tudo, que vocês têm pai e mãe, e que não tem nutrição mais importante, mais verdadeira, mais visceral do que pai e mãe. Ah, mas aí começam as histórias, né? Ah, mas meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai. Gente, sempre que a gente fala em pensamento sistêmico, a gente fala primeiro sobre origem e sobre o que é essencial. Enquanto a gente não entende o papel desse homem, dessa mulher, como forças dentro, né, que possibilitaram a vida que chegou até nós, e a gente fica criando historinha, a gente só tá criando sofrimento. E veja, se você tem uma dor profunda em relação aos seus pais, eu sinto muito, não é sobre não olhar as dores. É sobre dizer sim à dor e fazer algo a respeito em ambiente terapêutico, sabe? Tem várias terapias que estão a serviço disso, a dar um novo olhar sobre algum trauma, alguma coisa que passou, mas reconhecer a força. Tem uma música do Legião, né, que ficou muito forte pra mim, eu até vou fazer um post sobre ela, ele fala, né, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Porque a gente precisa sempre trazer aquele olhar que os nossos pais, antes de serem nossos pais, também são pessoas com dores, que também foram crianças, que não tiveram as suas necessidades atendidas. Aí vem os nossos avós, que só deram o que puderam, que também muitas vezes não tiveram as suas necessidades atendidas. Então isso vem de muito longe. E a gente precisa treinar o nosso olhar para ver isso, dizer sim aos nossos pais e receber a primeira nutrição tão importante, tão essencial que vem deles. Então, sim, vou me nutrir do meu pai e da minha mãe. E eu fiz muito isso, gente. Que nem eu passei por uns processos bem delicados aí as últimas semanas. Eu fui me nutrir na minha fonte, né? E assim, eu sou extremamente grata, porque eu tenho tempo de Cronos ao meu favor. Eu consegui abrir o meu olho para o pensamento sistêmico, para tudo isso que ele traz, né, de olhar ao essencial, tirar aí as histórias e tirar, de repente, os traumas, as dores da frente, colocar o que é essencial em primeiro plano, de poder olhar para os meus pais nesse lugar do, cara, vocês são perfeitos para mim. E é daí que eu tiro a minha força. E quando me faltar, e quando eu tropeçar, e quando eu precisar, é daí que eu vou tirar a minha força. Porque a gente não quer viver uma vida, né, nesse sofrer é mais fácil que agir. Eu imagino que vocês não queiram. Vocês estão aqui comigo nesse horário, sexta-feira, sextou. Então, olhando e a gente olhando sobre isso, para isso com muito propósito, com muito significado. Então, por exemplo, eu fiquei doente, eu fiquei na casa deles. E aí teve um momento que eles falaram, dorme aqui, né, porque eu tava com muita febre, muita dor no corpo. Dorme aqui, eu, putz, minha casa, né? Então eu ainda vou contar um processo aqui da minha casa pra vocês entenderem o porquê que eu fiquei tanto minha casa. Mas veja, eu estaria numa postura muito arrogante de precisando de colo, de acolhimento, de nutrição dos meus pais que estão ali, presentes, vivos, saudáveis, maravilhosos, graças a Deus, e eu com essa oportunidade de olhar pra eles dessa forma. Falar, não, eu vou pra minha casa porque eu sou muito adulta, muito foda. Gente, não. Às vezes a gente precisa dar 2 passinhos para trás, se apequenar, se humildar e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de nutrição, eu preciso aqui, eu preciso de alguém que faça assim, sabe? Aqui, ó, dá aquele carinho, às vezes até no silêncio. Porque nutrição também é sobre isso. A gente saber reconhecer quem tá do lado, quem é que tá
caminhando pro mais junto contigo. Sempre tem as pessoas que caminham pro mais. Passar a mão no telefone, se apequenar, se humildar. Oi, cara, tá foda. Vamos fazer alguma coisa? Ou se você é a pessoa que tá vendo que alguém tá do seu lado, tá precisando de um bote salva-vidas, seja você a pessoa. Porque, né, fala, né, uma hora a gente é o bote salva-vidas, outra hora é a gente que tá no mar precisando de ajuda. Então, se você tá vendo alguém do seu lado que às vezes precisa, e é respeitando o limite, mas oferece, porque às vezes a pessoa não sabe que pode contar. Então, respeitando o limite aí do que é de cada um, o que eu posso fazer para te ajudar? Então tudo bem, olha, se você precisar de um apoio, estamos aqui, até no silêncio. E buscar a nutrição, se você é a pessoa que está no momento difícil, buscar a nutrição de quem é que pode estar do lado. E fazer esse manejo. Fez sentido, gente? Pra vocês? Porque assim, isso foi um processo que eu vivi assim na pele nas últimas semanas, porque eu falo, né, a gente conduz caminho na medida em que a gente caminha também. E eu tô vivendo os meus processos aqui, não tô com a vida zerada não, gente, porque senão, sabe, já tinha ido. Mas de saber que, aí ó, a Elise é minha amiga, nutrição, a gente consegue ser nutrição uma pra outra, porque a gente tá caminhando juntas para o mais, ela nos processos dela, eu no meu, então, e assim a gente se complementa, e é sempre uma dança maravilhosa. Então, saibam realmente reconhecer com quem vocês podem contar. Quem é que as pessoas que vocês podem falar, oi, vem cá, me ajuda. Ou você ser a mão que levanta e fala, se precisar eu tô aqui. E reconhecer e se nutrir, se humildar. Porque dor todo mundo passa, vida com processos delicados todo mundo tem, tá todo mundo por um processo, tá todo mundo num desafio. Eu tô aqui falando pra vocês nesse lugar de consciência, de processo, de trazer alguns conceitos de neurociências, do pensamento sistêmico, mas eu vivo o meu próprio processo. A única diferença é que nessa trajetória, talvez eu esteja um passinho, 2 passinhos, e um pouquinho mais pra frente, mas ainda assim a gente tá caminhando na mesma jornada. Então, que a gente saiba aí olhar para as coisas de uma forma um pouco mais de significado e entender que a vida ela é maravilhosa, de fato. Mas não significa que ela seja fácil o tempo inteiro. Porque vocês imaginam só? Para que a gente viria aqui então? A gente tá aqui num exercício de nos tornarmos algo, né? E aí também, gente, nesse espaço de nutrição, de vocês verdadeiramente reconhecerem que existe algo maior. Nomeiem como quiserem o algo maior, que nos rege, que sabe mais. E que, se faltar força em algum momento, vocês consigam aí, de repente, se voltar a esse algo maior e entregar as aflições de vocês. Porque, vamos aqui, né? Falar que existe algo maior, né? A vida em si, se quiserem chamar assim. Eu chamo de Deus. E eu tenho tido conversas muito intensas com ele sobre realmente esse lugar da confiança, dessa entrega, de saber que eu não tenho controle realmente, porque a gente não tem controle. A gente tem aí uma tendência a querer controlar as coisas, né? Mas verdadeiramente a gente não tem. A gente administra a nossa vida da melhor forma possível com o que a gente tem. Mas a gente precisa fazer um exercício de confiança na vida também. Então, é isso, meus bens. Eu espero que tenha feito sentido. Vou retomar, sim, essa nossa live semanal aqui. Eu tô preparando um calendário pra gente conversar de um caminho mesmo, sabe? Pra gente fazer aí, de repente, de um marco zero, a gente falar sobre valores, que isso é importante, porque o que eu quero trazer muito pra vocês, né? O que pra mim fez diferença no meu processo, que eu quero trazer pra vocês, que a gente precisa ter clareza de tantas coisas na nossa vida, porque clareza, gente, nos possibilita que a gente tenha mais tempo de vida vivido com significado, porque só perde tempo quem não entendeu ainda que tempo é vida. Então,
É esse tipo de clareza, é nesse lugar que eu quero chegar com vocês. Então eu vou trazer aí, de repente, um calendário pra gente conversar sobre temas muito importantes, né? Desse lugar, assim, da gente ter mais clareza o máximo possível. É o interfone, não vou atender agora. Nesse lugar pra gente entender sobre clareza mesmo, caminhar da vida da gente, pra ser mais leve, né? O máximo possível. E é isso, meus bens. Espero que tenha feito sentido. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Chegou a pizza, eu não sei o que chegou não, viu, amiga? Porque já que tinha que chegar, chegou. Então é surpresa. Ou chegou a comida aqui, eu não tô nem sabendo. Mas é isso. Um beijo no coração. Amém. Olha, imagina se fosse bom, hein? Então é isso, meus bens. Ah, vamos tirar uma cartinha? Ó, eu trouxe meu oráculo, gente. O oráculo do pão. Esse oráculo aqui, eu comprei no dia que a gente foi fazer a supervisão lá em São Paulo. E, cara, ele é a coisa mais linda desse mundo. Esse que eu tiro e ponho foto pra vocês de vez em quando. Então, vamos tirar uma cartinha? Vamos ver o que sai? O campo é maravilhoso, né? Vocês sabem. Eu adoro esses negócios de oráculo, gente. Eu já fiz até curso de tarô, mas quem disse que eu não jogo não, viu? Sou curiosa só, muito curiosa. Não, mãe, não é o doce já chegou. Eu não sei o que é não. Deve ser alguma encomenda, caixa da wine, sei lá. Ai, gente, adoro vinho. Quem é aí do time vinho, hein? Eu acho vinho um merecimento de adulto, pra quem gosta. A minha caixa da wine é merecimento. Bom, vamos tirar uma cartinha? Vamos lá. Ai, eu gosto dessas coisas. Humor. Vou ler para vocês. Ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o riso correr solto onde o choro aperta. Sabe como é que a gente chega nisso aqui? Quando a gente verdadeiramente passa por um processo, aceita a dor, passa por todos os processos que a dor tem para nos trazer, se nutre, e aí a gente chega aqui. De conseguir ver leveza aonde antes só existia dor. Porque sempre existe, né? Uma lição, um aprendizado e algo que precisa ser integrado. Eu acho que fez sentido, não fez? Pra mim fez, e pra vocês? Ai, gente, amei. Tava com saudade demais desse bate-papo, dessa troca. Então, como eu falei, eu vou preparar esse calendário de lives. Então, vamos ver com muitos conteúdos bons aí dos próximos dias, nas próximas semanas. Desejo a vocês um excelente final de semana. Quero agradecer pela presença. Vocês moram no meu coração. Eu espero que tenha feito sentido e que cheguem aonde precisa chegar. Um beijo, fiquem com Deus, vivam com alegria, digam sim às dores e sejam felizes, gente. É para isso que a vida chegou até vocês. Um beijo.